Imagine uma cidade em colapso. Não o tipo de colapso que aparece no noticiário e some em 2 dias. Um colapso real, estrutural. O tipo em que as instituições falham, a fé vacila e o poder se concentra nas mãos de quem não deveria ter poder nenhum. E no meio dessa cidade, no meio desse caos, 2 homens aparecem. Sem exército, sem cargo oficial, sem patrocinadores poderosos, sem algoritmo a seu favor. Apenas 2 homens, com uma mensagem e com algo que nenhuma força política, militar ou sobrenatural consegue apagar antes da hora certa. O fogo sai da boca deles, o céu se fecha, a chuva para, a água vira sangue, pragas descem sobre a terra e o mundo inteiro, governos, multidões, impérios, não consegue silenciá-los. Não por falta de tentativa, não por falta de ódio, não por falta de recursos, mas porque ainda não é a hora. Então, no momento exato em que a missão está completa, eles caem, mortos, na rua, à vista de todos. E o mundo faz festa. Mas a festa dura 3 dias e meio, porque depois disso, Deus sopra e eles se levantam. Isso não é roteiro de filme, não é mitologia grega, não é alegoria vaga aberta a qualquer interpretação conveniente. Está escrito, com detalhes precisos, com números, com datas, com geografias, com nomes simbólicos que carregam séculos de significado. É Apocalipse 11, e é uma das profecias mais ignoradas, mais mal interpretadas e mais poderosas de toda a Bíblia. Eu sou Guilherme, e o que você está prestes a entender pode mudar tudo. Deixa eu começar com uma observação que vai ser incômoda para muita gente. O livro de Apocalipse é o texto mais citado em conversas sobre fim dos tempos. Está na boca de pregadores, de estudantes de teologia, de leigos curiosos, de pessoas em crise existencial buscando respostas. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já passou os olhos em alguma parte. Mas há uma diferença enorme entre conhecer o livro e entender o que ele está dizendo. E o capítulo 11 é, talvez, o exemplo mais claro dessa diferença. Porque quando as pessoas chegam nesse capítulo, uma de 2 coisas acontece. Ou elas pulam, porque parece complicado demais, simbólico demais, distante demais da vida prática, ou elas reduzem, pegam 1 ou 2 versículos, encaixam numa teoria que já tinham antes e seguem em frente, sem questionar nada. O resultado? Uma das profecias mais ricas, mais detalhadas e mais carregadas de significado do Novo Testamento se torna ornamento de debate teológico, ou pior, combustível para especulações sensacionalistas que nunca chegam a lugar nenhum. E ali, enterrado embaixo de toda essa superficialidade, está algo que poderia transformar a maneira como você vive sua fé. Não no futuro distante, agora. Porque o que Apocalipse 11 descreve não é apenas uma cena do fim dos tempos. É um padrão que Deus repete ao longo de toda a história bíblica e que provavelmente está operando na sua vida nesse exato momento, mesmo que você não esteja vendo. Mas para enxergar o padrão, você precisa primeiro entender a cena. E para entender a cena, você precisa entender o contexto. João está em Patmos. Isso já é importante. Patmos não é um retiro espiritual, não é um mosteiro tranquilo onde um homem ancião escreve em paz. Patmos é uma ilha de exílio. João foi enviado para lá porque a mensagem que ele carregava era considerada perigosa demais para circular livremente no Império Romano. Em outras palavras, o homem que recebe a visão mais épica do Novo Testamento está preso, isolado, descartado pelo sistema. E ali, nesse lugar de isolamento, o céu se abre. No capítulo 11, alguém, um mensageiro, coloca uma vara nas mãos de João e diz uma coisa específica: meça o templo de Deus, meça o altar, conte os que ali adoram. Mas o átrio exterior não meça, ele foi entregue aos gentios. Agora porque isso aqui não é uma instrução de arquitetura, não é sobre metro quadrado e planta baixa.
Isso é uma distinção teológica fundamental. O que está dentro do templo, o altar, a adoração, é preservado, é protegido. Deus coloca sua medida sobre isso. Significa, isso pertence a mim, isso está sob minha guarda. O que está fora, o átrio exterior, é entregue, exposto. Vai ser pisado pelos gentios por 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. Esse número não é aleatório. Ele aparece em Daniel 7, em Daniel 12. Aparece de novo em Apocalipse 12 e 13. É um número que o texto bíblico usa de forma consistente para descrever um período específico de tribulação intensa, um tempo em que a pressão sobre o povo de Deus é máxima, mas não permanente. Repara na estrutura. Máxima, mas não permanente. Não é para sempre. Tem começo, meio e fim. É um período demarcado. E isso já é uma afirmação teológica enorme. O tempo de sofrimento não é infinito. Ele tem limite. E quem define esse limite não é o inimigo. É exatamente nesse contexto de tensão máxima, nesse período de 42 meses, que as duas testemunhas emergem. Não antes da tribulação, não depois, no meio dela. Porque a mensagem de Deus não é proclamada em conforto, ela é proclamada em crise. E darei as minhas duas testemunhas que profetizem 1260 dias, vestidos de pano de saco. Apocalipse 11:3. Primeiro detalhe que você não pode deixar passar. Darei. Não são voluntários, não são pessoas que levantaram a mão num encontro de liderança, não são candidatos que passaram por processo seletivo. Deus diz, eu darei. Ele é quem designa, quem comissiona, quem envia. A iniciativa é inteiramente dele. E eles vêm vestidos de pano de saco. Isso, para um leitor do primeiro século, não precisava de explicação. Pano de saco é o tecido do luto. É a veste do profeta que carrega uma mensagem urgente. É o que Elias usava. É o que os profetas do Antigo Testamento usavam quando vinham com palavras de advertência. Não vestes reais, não túnicas sacerdotais bordadas a ouro, nada que grite poder institucional ou prestígio religioso. Eles vêm com o peso da mensagem, não com a aparência do poder. E então o texto usa uma linguagem que vai exigir que você faça conexões. Estes são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. Apocalipse 11:4. Oliveiras, castiçais. Se você conhece o livro de Zacarias, especificamente o capítulo 4, você sabe de onde vem essa imagem. Zacarias tem uma visão, um castiçal de ouro com 7 lâmpadas e 2 oliveiras, uma de cada lado. O anjo que o acompanha explica, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A imagem das oliveiras e dos castiçais é, portanto, a imagem de algo que flui pelo Espírito, não pela força humana, não por estratégia política, pelo Espírito. As testemunhas não são apenas mensageiros, elas são canais, condutores. A força que opera nelas não é gerada por elas, ela flui de uma fonte que está acima de qualquer resistência humana. E os poderes que elas exercem, o texto é explícito. Se alguém tentar feri-las, fogo sai de sua boca e devora os inimigos. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de seu profetizar. Tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Fogo que sai da boca, céu fechado, água transformada em sangue, pragas. Isso é Elias. O fogo, o céu fechado, a seca de 3 anos e meio, Elias. Isso é Moisés. A água transformada, as pragas sobre o Egito, Moisés. Aqui a maioria das pessoas para e pergunta, então as testemunhas são literalmente Elias e Moisés reencarnados? E essa é uma das perguntas mais debatidas da escatologia cristã. Há quem defenda que sim, especialmente porque Moisés e Elias aparecem na Transfiguração e Malaquias 4 fala do retorno de Elias. Há quem diga que são figuras simbólicas representando a lei e os profetas.
Há quem entenda que são dois ministérios proféticos específicos do fim dos tempos, sem necessariamente serem as mesmas pessoas históricas. Mas o que o texto enfatiza não é necessariamente a identidade pessoal, é o tipo de ministério, é a natureza da autoridade, é o caráter do confronto. São dois seres humanos, limitados, mortais, operando com a mesma categoria de autoridade sobrenatural que marcou os momentos mais críticos da história de Israel. E isso levanta a primeira grande revelação do texto. Deus nunca enviou seus mensageiros mais poderosos em momentos de paz. Ele os envia exatamente quando o ambiente é mais hostil à mensagem de Deus. Elias não apareceu numa época de avivamento. Apareceu no tempo de Acabe e Jezabel, o pior período de apostasia do Reino do Norte. Moisés não foi chamado quando Israel estava prosperando. Foi chamado quando Israel estava escravizado, massacrado, sem voz e sem esperança. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 não aparecem num momento de abertura espiritual. Elas aparecem no período de maior resistência à mensagem de Deus que a história humana já terá visto. A lógica do reino é invertida em relação à lógica do mundo. O mundo envia seus melhores recursos quando o ambiente é favorável. Deus envia sua mensagem mais poderosa quando o ambiente é hostil. 1260 dias. 3 anos e meio de testemunho ininterrupto. E o texto diz algo que é quase difícil de processar. Ninguém consegue matá-las antes do tempo. E se alguém quiser fazer-lhes dano, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer-lhes dano, necessariamente assim haverá de ser morto. Pensa no cenário que esse versículo implica. Estamos num período de tribulação global. O poder está concentrado. Há uma autoridade estabelecida que claramente se opõe à mensagem das testemunhas. Há multidões que odeiam o que elas estão dizendo. Há recursos militares, políticos e econômicos que poderiam, em teoria, ser usados para silenciá-las. E ainda assim, elas continuam, dia após dia, por mais de 3 anos. Nenhum governo as silencia, nenhuma prisão as contém, nenhum exército as derrota, nenhuma estratégia de supressão funciona. E por que não? Porque ainda não é a hora. Aqui está algo que precisa pousar com todo o seu peso. A proteção das testemunhas não é permanente, ela é funcional. Ela existe enquanto a missão existe. O versículo 7 é cirúrgico nesse ponto. E quando tiverem acabado o seu testemunho, só então a besta sobe do abismo, só então ela guerreia contra elas, só então ela as vence e as mata. Quando tiverem acabado o seu testemunho. Isso significa que enquanto o testemunho não está completo, nada, absolutamente nada tem autoridade para encerrá-lo. Não a força humana, não a perseguição, não o ódio das multidões. A missão protege o missionário, não o contrário. E isso muda a maneira como você deve entender qualquer período difícil da sua própria vida. Não estou romantizando o sofrimento, não estou dizendo que perseguição é sinal automático de chamado, mas estou dizendo o seguinte: se Deus tem uma missão para você nessa terra, essa missão define o tempo que você tem, e nenhuma força exterior pode encerrar esse tempo antes de Deus permitir. Isso não é pensamento positivo. Isso é teologia, e está escrito aqui, nesse capítulo, com mais clareza do que a maioria dos sermões de autoajuda consegue expressar. Quando as testemunhas morrem, o texto localiza o evento com uma precisão simbólica impressionante. E os seus cadáveres ficarão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse 11:8. 3 nomes para uma cidade. 3 camadas de significado. Sodoma, o símbolo bíblico da depravação moral,
da inversão total dos valores, da cidade que se recusa ao arrependimento mesmo diante do julgamento iminente. Egito, o símbolo da escravidão, do poder imperial que oprime o povo de Deus, da terra que diz: quem é o Senhor para que eu o obedeça? E onde o Senhor foi crucificado? Jerusalém, o lugar do sacrifício, o lugar onde a cidade religiosa matou o Filho de Deus. Uma cidade, 3 identidades: depravação, opressão e religiosidade corrompida. Isso não é uma descrição geográfica, é uma descrição espiritual. É o retrato de um sistema, seja ele uma nação, um império, uma estrutura de poder que combina imoralidade, controle e aparência religiosa ao mesmo tempo. E é exatamente nessa cidade que os corpos das testemunhas ficam expostos. Não enterrados, não honrados, expostos. E os da parte do povo, e das tribos, e das línguas, e das nações, verão os seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que seus cadáveres sejam postos em sepulcros. Apocalipse 11:9. No mundo antigo, deixar um corpo sem sepultura era o maior nível de desumanização possível. Era uma declaração: esse não merecia dignidade em vida nem em morte. E o texto é global nessa afirmação. Dos da parte do povo, das tribos, das línguas, das nações. Ou seja, não é um incidente local, o mundo inteiro está assistindo. Isso em Apocalipse é uma das primeiras descrições que soa estranhamente contemporânea. Um evento transmitido, observado, comentado por toda a humanidade ao mesmo tempo. O texto não explica o mecanismo, mas descreve a realidade. E então vem o versículo 10, e você precisa ler isso devagar. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, e se regozijarão, e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que habitam na terra. Apocalipse 11:10. Presentes, troca de presentes, como numa celebração. O mundo está fazendo festa porque os 2 homens que passaram mais de 3 anos proclamando uma mensagem que ninguém queria ouvir, finalmente estão mortos. E o motivo é nomeado sem constrangimento, porque eles atormentaram. Não porque eram maus, não porque eram violentos, não porque fizeram algo injusto, porque atormentaram, porque a mensagem deles era desconfortável, porque a verdade que eles proclamavam exigia algo que o mundo não queria dar. Aqui está algo que a teologia popular raramente admite. A mensagem de Deus, quando proclamada com fidelidade, não é universalmente bem-vinda. E às vezes a reação do mundo à voz profética não é indiferença, é ódio ativo, é celebração quando essa voz é finalmente calada. Isso não é cinismo, é realismo bíblico. É o que aconteceu com Jeremias, jogado num poço, preso, isolado. Com João Batista, decapitado enquanto Herodes festejava. Com os apóstolos, mortos enquanto o sistema respirava aliviado. Quando a verdade incomoda o suficiente, o mundo não apenas a ignora, ele comemora quando ela cala. Mas a festa dura 3 dias e meio. Exatamente 3 dias e meio, o mesmo número que marcou o ministério delas, agora comprimido num breve período de aparente vitória do lado errado. E então, e agora você precisa sentir o peso deste "e então", o versículo 11. E depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida enviado por Deus entrou neles, e eles se levantaram sobre seus pés. E um grande temor caiu sobre os que os viram. Um sopro, da parte de Deus, direto neles. Os que estavam mortos se levantam, em pé, diante dos olhos de todos, e a festa para, e o temor começa. Uma grande voz do céu diz: "Subi aqui." E eles sobem numa nuvem, visíveis, públicos, inegáveis. E naquele momento, um grande terremoto. 1/10 da cidade cai. 7.000 morrem. E os sobreviventes,
Os mesmos que estavam comemorando horas antes se enchem de terror e dão glória ao Deus do céu. Não por conversão espontânea, por reconhecimento forçado, porque diante daquilo não há mais como negar. E aqui está a revelação central, a que vai mudar tudo, a que vai permanecer com você depois que esse vídeo acabar. A ressurreição pública das testemunhas não é o grand finale para elas, é o último ato de testemunho delas. Elas testemunharam em vida, testemunharam na morte, testemunharam na ressurreição, testemunharam na ascensão. A mensagem nunca parou, nem na morte, nem na humilhação pública, nem nos 3 dias e meio de festa alheia. Porque uma mensagem enviada por Deus não tem data de validade determinada pelo homem. Ela tem data de validade determinada pelo Senhor que a enviou. Agora vou fazer algo que incomoda muitos estudiosos bíblicos, mas que eu acredito será absolutamente necessário. Vou tirar essa profecia do futuro distante e trazer ela para dentro da sua história. Não estou dizendo que você é uma das 2 testemunhas. Não estou especulando sobre quem elas serão ou quando aparecerão. O que estou dizendo é que o padrão que essa profecia revela, o padrão que está inscrito no DNA dessa narrativa, não é exclusivo de Apocalipse 11. Ele percorre toda a Escritura, e ele provavelmente está operando na sua vida agora mesmo. Deixa eu mostrar isso em 4 camadas. Camada 1. Toda missão verdadeira tem oposição proporcional. As testemunhas não foram perseguidas por serem irritantes ou por terem personalidade difícil. Foram perseguidas porque a mensagem que elas carregavam era real. E o real, o genuinamente verdadeiro, o que confronta o que está errado, o que exige mudança, sempre encontra resistência. Se você tem vivido uma fé sem nenhuma resistência, sem nenhum custo, sem nenhuma oposição, pode ser que você ainda não chegou no nível de profundidade onde a mensagem realmente confronta o que não quer ser confrontado. Não estou romantizando perseguição. Nem toda resistência é sinal de chamado genuíno. Mas há uma diferença entre resistência do ego, que é quando as pessoas não gostam da nossa postura, da nossa arrogância, da nossa inflexibilidade, e resistência à mensagem, que é quando o que você carrega genuinamente incomoda porque é verdadeiro. As testemunhas não foram odiadas por quem eram, foram odiadas pelo que diziam. Há uma diferença enorme entre essas 2 coisas. Camada 2. A proteção de Deus é atrelada ao propósito, não ao conforto. Esse é talvez o princípio mais difícil de engolir nessa narrativa inteira, porque ele destrói uma teologia muito popular que diz que, se você está em Deus, nada vai acontecer de mal. As testemunhas foram mortas, publicamente, humilhantemente, com o mundo assistindo e fazendo festa. Deus não impediu isso, Deus permitiu isso, no momento exato em que a missão delas estava completa. A proteção não era permanente, era funcional. Ela existia enquanto havia missão para cumprir. Isso muda como você interpreta os momentos difíceis da sua vida. Nem todo sofrimento é julgamento, nem toda perda é abandono, nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o que parece derrota é simplesmente o encerramento de uma fase, e o que vem depois é algo que você não pode sequer imaginar agora. O mundo comemora quando o mensageiro cai, mas Deus tem sempre o último movimento. Em toda a história bíblica de perseguição a quem fala a verdade, existe um momento de aparente vitória do lado errado. José está no poço. Seus irmãos sentam para comer. A história parece encerrada. Jeremias está na prisão. Seus inimigos têm poder e influência. A mensagem parece silenciada. Jesus está no túmulo. Os discípulos estão dispersos. O projeto parece destruído. E então, em cada um desses casos, Deus move. A ressurreição das testemunhas não é uma cena apocalíptica desconectada da realidade. É a confirmação definitiva de um padrão que se repete. Aquilo que Deus levanta, o mundo pode derrubar, mas Deus levanta de novo. E o segundo levantamento sempre produz um efeito que o primeiro não produziu. José no poço não salvou ninguém.
José no palácio salvou uma civilização. Jesus na cruz parecia derrota. Jesus ressurreto mudou o mundo. As testemunhas mortas provocaram festa. As testemunhas ressurretas provocaram terror e adoração. O padrão é o mesmo, a sequência é a mesma. E se você está num período em que a festa alheia sobre sua dificuldade parece estar acontecendo, talvez você não esteja no fim da história. Talvez você esteja nos 3 dias e meio. Testemunho até o fim, independentemente do custo. Essa é a camada mais pessoal e a mais difícil. As duas testemunhas não tiveram a opção de suavizar a mensagem quando o ambiente ficou hostil. Não tiveram a opção de adaptar o discurso para agradar mais pessoas. Não tiveram a opção de desaparecer discretamente quando a perseguição aumentou. Pano de saco até o fim. Na rua, não no palácio. Diante dos inimigos, não rodeadas de admiradores. E isso levanta uma pergunta que não é retórica, é real, e você precisa respondê-la em silêncio, agora. Quando foi a última vez que você disse o que precisava ser dito, mesmo sabendo que haveria custo? Quando foi a última vez que você carregou uma mensagem verdadeira num ambiente que não queria ouvi-la, e mesmo assim não recuou? Quando foi a última vez que você escolheu o pano de saco em vez das vestes que agradam? Não estou falando de ser desnecessariamente confrontacional. Estou falando de fidelidade, de integridade, de continuar sendo quem você foi chamado a ser, mesmo quando o ambiente pressiona você a ser outra coisa. Isso é o que as testemunhas representam. Não superpoderes, não invencibilidade. Fidelidade radical até o fim de uma missão. 2 oliveiras, 2 castiçais, 2 seres humanos, limitados, mortais, vulneráveis como você e como eu. Sem exército, com autoridade, sem influência institucional, com presença divina. Eles proclamaram quando ninguém queria ouvir. Resistiram quando nenhuma resistência parecia razoável. Permaneceram quando tudo indicava que deveriam ceder. E quando caíram, quando o mundo respirou aliviado, quando as festas começaram, quando os presentes foram trocados como se um pesadelo tivesse acabado, Deus esperou. 3 dias e meio. E então soprou. E eles se levantaram. Não às escondidas, não num quarto fechado para os discípulos, na frente de todo mundo, à vista de quem havia comemorado a morte deles. Porque a ressurreição que Deus opera não é para satisfação privada, ela é pública, é inegável, é o tipo de coisa que faz até os inimigos darem glória. Pensa nisso. Da próxima vez que você sentir que sua voz foi silenciada, que o que você acredita foi enterrado, que o que você carrega foi descartado, lembra dessa cena. Talvez você não esteja no fim da história, talvez você esteja nos 3 dias e meio, e o sopro ainda está por vir. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você não se satisfaz com respostas rasas, com sermões de 5 minutos, com espiritualidade de superfície, se inscreva agora, porque aqui você vai encontrar o tipo de mensagem que a maioria dos canais não tem coragem de fazer. Conteúdo que exige de você, que te desafia, que não te deixa igual.